necessário você saber disso, né? Quando você ora em línguas, embora você não entenda o que você está falando, a mente, quando ela volta ao estado de paz e confiança e deleite no Senhor, você reconecta a mente com o fluxo do Espírito, ou seja, a sua mente se auto-renova. Quando eu estou perturbado com uma situação, quando eu estou angustiado, quando eu estou confuso, orar em línguas. Ela traz minha mente de volta ao renovo. Eu renovo a minha mente. Aí daqui a pouco, minha maneira que eu estava pensando, ela muda. Sai o pensamento da carne. Bora. Aí você está no pensamento do Espírito. Cara, daqui a pouco, que maravilha, você está louvando a Deus na mente. Você está glorificando a Deus, você está pensando na palavra de Deus. Aí começa a vir o quê? Os insights. Sua mente começa a vir versículos bíblicos. Aí Deus começa a falar com você. Então, assim, o que é importante nós orarmos em línguas? Mais um ponto importante, ela traz a reconexão de espírito com mente. Quando nós estamos desconectados, porque nós desconectamos ao momento que desconectamos a mente do espírito. Vocês concordam comigo? Sim. Desconectou, o que você faz? Ora em línguas e conecta de novo. A mente de novo. Entendendo? Outra coisa muito importante, quando você ora muito em línguas, você vai produzir muito, sabe o quê? Isso aqui é muito bom, cara. Quando estou orando em línguas, incrível que pareça, a visão, o campo aberto, o campo da imaginação, ele produz as revelações mais rápido. Ele abre para você, pá. Você fica cheio de criatividade, visualização, seu campo criativo ele abre. E para muitos que não sabem disso, né, que você aprendeu imaginação no conceito científico e racional, né, humano. O que é imaginação? Por que Deus te deu imaginação? A imaginação é o portal da revelação. Eu não estou te falando da glândula pineal, que algumas querem planetária para ver o mundo espiritual, para ficar entre o subconsciente com a conexão dos espíritos. Que fala que é a glândula dos espíritos, né? Deus usa isso? Usa, mas não como nós usamos. Não é como um bruxo usa. É interessante que tem uma médica, às vezes, que ela consulta minha esposa, ela é a melhor médica que tem aqui no Rio de Janeiro. Só que essa mulher, ela mexe com tudo. Ela é crente, ela é católica, ela é espírita, é budista, ela é tudo. E assim, toda vez que eu vou lá, eu já bloqueio os espíritos antes de chegar lá. Então, quando eu bloqueio, cara, ela fica normal. Ela não consegue ter acesso aos espíritos dela. Entende? E ela tem mesmo acesso. E ela acessa só a dimensão de alma. Então, a primeira vez que eu não sabia quem ela era, eu entrava assim, e hoje eu prego para ela, ela me ouve. Quando eu abro o versículo bíblico, ela me manda isso aí para mim. Ela fica impressionada quando eu falo com ela. Então ela fica assim, aí quando ela tem acesso aos espíritos, cara, eu tô olhando, eu vejo, eu tô na frente dela, eu vejo a rainha do céu, assim, E ela é sinistra, cara. Quando ela começa a entrar no portal da glândula pineal, ela começa a receber dos espíritos. Ela começa a falar coisa. Tipo assim, como é que ela sabe disso? E ela começa a falar mais inspirada. Aí o espírito dá pra ela. E ela conhece esse espírito. Aí o que acontece? Aí eu bloqueio ela. Eu comecei a falar em línguas baixas. Aí eu comecei a olhar pra ela. Aí ela sabe. Ela desvia. Ela vai assim, ó. Aí quando eu começo a rir pra ela assim, ela sabe. Ela desvia. Ah, vamos voltar ao assunto. Me pegou. Porque ela é médium, cara. E é engraçado que é muito interessante que você entra nessa profundidade, tu consegue ver. Aí como é que o diabo trabalha neles? Tem a glândula pineal e tem o portal da imaginação, né? Nós temos a imaginação e a dimensão do nosso espírito indiferente disso daqui. Né? Essas três coisas você tem que prestar atenção. O inimigo, quando vem te atacar, ele vem te atacar aqui, ó. Aqui e aqui. Glândula pineal, acesso ao portal da mente, que dá acesso à alma. E imaginação. Ok? Imaginação é um processo natural. Você pode visualizar qualquer coisa independente de glândula pineal. Não estou falando de glândula pineal. Imaginação. É onde vem a criatividade, a inteligência, o pensar, o elaborar. Pô, que imaginação, o cara colocou isso aqui. Tudo faz parte da imaginação. Você imagina e faz. É o poder criativo do homem. Então, o que é a imaginação? Poder criativo. Dali onde produz o quê? Toda a sabedoria e inteligência que Deus dá ao homem e gera o criativo. Então, assim, o homem imagina, Deus imaginou e criou. Deus deu esse poder pra gente. Nós imaginamos e criamos a coisa. Pô, caraca. Então, como é que Deus dá para vocês a graça para essas três dimensões da Santa? Oração em línguas é muito importante para tocar nessas três dimensões. O perigo é que essa fonte é aqui que o inimigo luta contra vocês. Então, a dimensão da imaginação, ela tem que ser edificada. Como? Leitura, visualização, que eu falo assim sobre oração contemplativa, eu vou ensinar na escola de oração, como é que eu faço. Depois de um tempo se torna natural, como é que o portal da imaginação ele se torna santo. Eu às vezes estou assim, estou orando em línguas, preste muita atenção quando você estiver orando em línguas. Essa aula está sendo rica, hoje está sendo muito abençoada. Está orando em línguas.
Tá orando em línguas, normal, não tem pensamento nenhum. De repente, a imaginação ela ativa. E Deus vai falar com você dentro da imaginação. Exemplo, eu tô falando e Deus está começando. Aí quando Deus começa a falar comigo na imaginação, eu começo a visualizar uma coisa no campo natural. Não parece natural. Aí daqui a pouco, pô, Deus está falando comigo, cara. Caraca, aí eu peguei. Se você não pegar, passa e você não sabe. Você não sabe. Se você prestar atenção, você vai saber que Deus está falando com você. E é assim que Ele se comunica com a gente. É outras formas que o Espírito Santo se comunica com a gente. Então, eu acho que tem que ter até um momento mais profundo ensinar sobre isso, porque é muito importante ensinar sobre o campo da imaginação. Então, oração em línguas, ela afeta diretamente o campo da imaginação. Cara, você vai ver cada coisa linda, cada imaginação. E outra, é exatamente dali onde Deus produz isso aqui para mim. Ele me deu o nome no campo da minha imaginação. Eu tô ali, eu tava assim, daqui a pouco apareceu na minha frente, comecei a visualizar. Falei, aí ele falou, faça isso. E eu vi. No campo da imaginação. Depois eu entrei no campo da visão. Quando você entra no campo da visão, você vê dentro da dimensão do Espírito. É o êxtase. É a visão, o campo aberto, fora, externo. Né? É o pum. Ele confirmou para mim. Então, às vezes, Deus fala comigo, né, quando estou orando em línguas, aí daqui a pouco vem a imaginação, uma coisa criativa, ou me lembro de alguém, alguma coisa, situação. Às vezes eu estou assim, eu lembro de você, aí daqui a pouco uma coisa, Deus me mostra de você, dele, de você, aí daqui a pouco surte alguma situação. Agora vamos lá, só para você ter entendimento, as pessoas têm que se proteger orando em línguas para proteger o campo da imaginação. Tanto o Penuel como da imaginação. Se o inimigo acessa o campo da Penuel, ele luta contra o seu espírito, porque ele tem domínio da alma. Se ele acessa o campo da imaginação, ele pode lutar contra o seu corpo e também contra a sua alma, não diretamente contra o seu espírito, ok? Mas o campo da imaginação é diferente e tem que tomar muito cuidado com ele. Eu estou falando da minha experiência, estou falando de leitura, não sei de nada, os outros aí para fora falam. Estou falando do que é meu, do que eu experimento com Deus em mim, que é o correto, o que eu fui transformado, o que Ele me ensinou, entendendo? Então assim, a Bíblia diz que o coração do homem, né, o que ele imagina é o que ele faz, é o que ele é, assim sucede. E se você for em Gênesis 6, que Deus mostra que a imaginação do coração do homem era maligna e perversa. E Deus parou de olhar para dentro do coração dele e falou, cara, é perverso. Está corrompido. Então, onde o Espírito Santo vem habitar para santificar o coração? Então, tem muito a ver a imaginação com o próprio coração, para você ver que o espírito, o coração e a imaginação que ela produz depois, a visualização na mente, ela vem daqui. Ó, tem tudo uma conexão. Quando a pessoa é muito ferida emocionalmente, são as pessoas menos criativas. Às vezes são pessoas muito feridas, acabou afetando esse lobo, essa área do coração. Outras não, mas na maioria são. Pode ver que até a própria psicologia em si, ela ensina uma criança dentro de casa, se ela for muito afetada emocionalmente, ela não tem criatividade. Ela fica bloqueada para aprender, para contar, para fazer matemática, ela não consegue usar a própria imaginação e o procedimento lógico dela aprender. Então, o que a oração em línguas afeta profundamente na vida de vocês? Ela vai produzir imaginações santas. Todas as pessoas que estão em processo de santificação têm muita imaginação de perversão, correto? Quando as pessoas oram muito em línguas e se tornam santas, as imaginações delas se tornam puras. E se você tem qualquer coisa, ou qualquer influência maligna, ou que vem da sua alma, de alguma área da sua alma que não está edificada, você sabe, você consegue contornar aquilo ali. Então lembre-se muito bem, a sua alma, quando ela está sendo transformada, tem luz, assim serão as suas imaginações. Quando falo de alma, falo coração e alma, tudo junto. Quando você não é transformado, é o que você visualiza, é sempre mal. Se você tem uma filha, teu pai e tua mãe, você vai ter reações e situações na sua vida que vai te arremeter imaginações negativas. Você se torna negativo e visualiza sempre algo negativo, você sempre pensa negativo. Curou, transformou a alma, transformou a maneira de sentir, sentimentos, coração, emoções, alma, transforma essas coisas em você, você começa a imaginar e visualizar tudo diferente na vida da pessoa. Se você fechar aqui o olho agora e começar a prestar atenção, você começa a visualizar alguma coisa, ok? Ou você vai visualizar pela frontal, ou você vai visualizar pelo campo da imaginação. Por isso que essas duas dimensões têm que estar protegidas, para que o indivíduo não tenha acesso. Por isso, meditação na palavra. O Adme lê, medita dia e noite, ok? E meditar, orar, colocar a tua vida em oração, vai proteger a vida de você.